Bem-vindos ao canal La Poderosamente. O versículo de hoje é Gênesis capítulo 12, versículos 10 a 20. Vamos à leitura da palavra de Deus. Houve fome naquela terra, e Abrão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: Bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: Esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você e minha vida seja poupada por sua causa. Quando Abrão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem a Abrão por causa dela, e Abrão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas o Senhor puniu o faraó e sua corte com graves doenças, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Por isso o faraó mandou chamar Abrão e disse: O que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Por que disse que era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher? Aí está sua mulher, tome-a e vá. A seguir o faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abrão partisse, com sua mulher e com tudo o que possuía. Irmãos e irmãs, esta é a palavra de Deus. Senhor, pedimos a Tua graça e o Teu Espírito para que possamos compreender a profundidade da Tua palavra e o que ela quer nos ensinar hoje. Amém. Então, vamos começar a nossa análise olhando para essa jornada de Abrão, Como é que as circunstâncias, as coisas que acontecem do lado de fora, acabam colocando a fé dele à prova. Justo ele, o homem que tinha recebido uma promessa tão grande de Deus. Olha só, a história começa com um problema muito sério, muito real: a fome. Não é uma coisinha qualquer, É uma crise mesmo de sobrevivência. A terra que era para ser de bênção, a terra prometida, de repente vira um lugar de falta, de escassez. E é exatamente aí, nesse cenário, que a fé de Abraão vai ser colocada à prova. E o que Abrão faz? Ele decide ir para o Egito. Sabe, é uma reação que a gente até entende, uma reação humana. O Egito, com o rio Nilo e tudo mais, parecia ser a segurança, o lugar com comida. Só que essa é uma solução do mundo, É um passo que o afasta da terra da promessa. Ele está confiando na força humana, na própria estratégia, em vez de buscar a ajuda de Deus. E é aqui que a gente vê o centro do problema: o medo. O medo de morrer faz com que Abrão crie um plano baseado numa mentira, só para se proteger. Ele olha para a beleza da esposa dele, Sarai, e não vê mais uma bênção, mas um perigo para a vida dele. E nesse momento, a confiança dele em Deus, ela balança. Vamos olhar agora para uma coisa impressionante: o contraste, sabe? De um lado, a falha humana, do outro, a ação soberana, a graça de Deus que age, mesmo com o erro de Abrão. É como se fossem dois mundos batendo de frente. Pensa bem, de um lado a gente tem o plano de Abrão. Um plano que nasce do medo, que usa uma meia-verdade para se salvar e que, ironia, acaba trazendo riqueza para ele. Mas do outro lado, a gente vê a providência de Deus. E ela não depende se a gente acerta ou erra. Deus age com poder, ele intervém, ele protege Sarai. Porque o que estava em jogo ali era muito maior. Era a promessa que ele tinha feito. E esse é o ponto mais importante, eu acho. Deus não age para recompensar a esperteza de Abrão. Muito pelo contrário. Ele age para consertar o problema que a falta de fé de Abrão criou. A ação de Deus é pura graça. É Ele protegendo a promessa, protegendo a integridade da palavra que Ele mesmo tinha dado. A ironia aqui é muito forte. Um rei que não conhecia a Deus, o faraó, é quem dá uma lição de moral em Abrão. O homem que foi chamado para ser uma bênção para as nações, sendo corrigido por um estrangeiro. Isso mostra pra gente que Deus pode usar quem Ele quiser, a situação que Ele quiser, para nos colocar de volta no caminho. Sabe, essa história de tanto tempo atrás não é só um registro do que aconteceu. Ela carrega lições, princípios que valem para sempre, para nossa caminhada com Deus hoje. Primeiro, a gente vê que o plano de Deus não é impedido pelos nossos erros, ele continua agindo. Vemos também que o medo é um inimigo da fé. Ele nos cega, nos faz buscar saídas erradas, pecaminosas, como Abrão fez. E mesmo quando a gente falha, Deus continua fiel à sua promessa. A graça dele é o que nos salva, não o nosso merecimento. E por último, a correção de Deus pode vir de lugares que a gente nem imagina, como veio pela boca do faraó para nos trazer de volta. E essa verdade sobre o medo, sobre como ele atrapalha a nossa fé, não está só em Gênesis, não. É uma lição que a gente encontra em toda a Bíblia.
Tem um versículo em Provérbios que parece um resumo perfeito dessa história de Abrão no Egito. Ele diz assim: o temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. O medo dos homens foi uma armadilha para Abrão, mas a confiança em Deus é ela que, no fim, nos dá a verdadeira segurança. Então, com tudo isso que a gente conversou, fica um convite para olharmos para dentro com sinceridade. A pergunta para nossa meditação é esta: em que área da minha vida o medo está me levando a confiar mais em meus próprios planos do que na providência e fidelidade de Deus? Pensemos nisso por um momento. Onde é que estamos criando os nossos próprios planos egípcios por medo, em vez de descansar e confiar na fidelidade de Deus, mesmo que a situação pareça difícil? Que essa reflexão nos leve a uma confiança maior na sua graça, que é perfeita. E gostaríamos de terminar com um agradecimento especial a Miriam, uma mãe dedicada, uma pessoa abençoada por Deus. Que o Senhor continue derramando bênção sobre a sua vida e que a sua jornada na fé e no estudo da palavra seja sempre de crescimento.